Aula 1. Iniciativas comunitárias. Olá, Ana. Ouvi falar desta iniciativa comunitária muito fixe que tem feito ondas. Já ouviste falar dele? Não, acho que não. O que é? Estou sempre interessado em aprender sobre novas formas como as comunidades estão a unir-se. Bem, é uma coisa chamada Institutos das Mulheres. Aparentemente, começaram no Canadá e têm trabalhado para melhorar a vida das famílias de agricultores há décadas. Isso é maravilhoso. Adoro ouvir falar de organizações de base que estão a fazer uma diferença tangível. Exatamente. O documentário que vi dizia que se concentravam em coisas como a educação, os cuidados de saúde e a defesa das comunidades rurais. Isso é tão admirável. É ótimo ver as mulheres a juntarem-se para apoiar umas às outras e elevar as suas comunidades inteiras. Definitivamente. E não é só no Canadá, estes institutos das mulheres espalharam-se para outros países também. Isso é fantástico. Posso ver como uma organização como essa poderia ter um impacto tão abrangente, especialmente em áreas carentes. Absolutamente. O documentário destacou realmente o incrível trabalho que têm feito ao longo dos anos. Foi realmente inspirador. Lição 2. Abordos das horas extras. Ai, Ana, ouvi dizer que tem feito muitas horas extra ultimamente. Está tudo bem? Oh, sim, tem sido um pouco louco no trabalho ultimamente. Estive a dedicar muitas horas a mais para fazer este grande projeto. Cara, isso não parece divertido. Espero que pelo menos estejam a compensá-lo bem por todo esse tempo extra. Bem, essa é a coisa. Não são realmente. São principalmente horas extraordinárias não remuneradas para tentar cumprir este prazo. O quê? Isso não parece certo de todo. Não devia ter de trabalhar tanto sem a devida compensação. Eu sei. Mas a equipa está realmente sob a arma para fazer isto, por isso, sinto que não tenho muita escolha. Querida, não podes deixar que eles tirem vantagem de ti desse modo. O seu tempo e esforço merecem ser valorizados. Ouça-te, John. Só estou a tentar ser um jogador de equipa, sabes? Mas tem razão, está a começar a desgastar-me. Compreendo o desejo de ajudar, mas o seu bem-estar tem de vir em primeiro lugar. Talvez esteja na altura de ter uma conversa séria com o seu chefe. Aula 3. Aprendizes de línguas. Saudações. Ouviu falar da inauguração da nova igreja no centro da cidade? Não, não o fiz. Conte-me mais sobre isso. Aparentemente, a comunidade queria um local de culto mais moderno, por isso construíram esta bela nova capela. Isso é interessante. O que há de diferente nisso em comparação com as igrejas mais antigas? Bem, por um lado, a arquitetura é bastante marcante. E dizem que os serviços serão mais interativos e acolhedores. Isso soa refrescante. É bom ver a igreja a adaptar-se às necessidades da comunidade. Absolutamente. Estou curioso para dar uma olhada. Gostaria de se juntar a mim este domingo? Claro, ficaria feliz em fazê-lo. Pode ser uma boa mudança de ritmo.
Ótimo, é um plano então. Vou buscar-te por volta das 10 da manhã se isso funcionar para ti. Lição 4. Bug Buddies. Ai, Ana, sabia que as aranhas são criaturas úteis? A sério? Sempre achei que eram pragas a evitar. Nem um pouco. As aranhas desempenham um papel importante no controlo da população de insetos. 1. Suponho que faz sentido. Que tipo de insetos apanham normalmente? Bem, voa por um. As aranhas ajudam a manter essas moscas irritantes afastadas. Ah, percebi. As aranhas são como o controlo de pragas da natureza. Exatamente. São muito mais benéficos do que costumamos acreditar. Mudaram certamente a minha perspectiva sobre as aranhas. Terei de ser mais grato por eles daqui para frente. Fico feliz por poder lançar alguma luz sobre isso. Insetos como moscas podem ser bastante nocivos, por isso é bom ter aranhas por perto. Lição 5. Orientações facilitadas. Ai, Ana, conhece a maneira mais rápida de chegar à paragem de autocarro a partir daqui? Claro, é muito simples. Siga em frente por esta estrada por alguns quarteirões. Ok, percebi. E então qual é o próximo passo? Assim que chegar ao cruzamento, vire à direita. A paragem de autocarro estará do seu lado esquerdo. Perfeito, isso soa bastante simples. Aprecio muito as orientações claras. Não há problema algum. Deixe-me saber se precisar de alguma outra orientação para se deslocar pela cidade. Serve. É sempre útil ter um local amigável como você para me indicar a direção certa. Absolutamente. Fico feliz em partilhar o meu conhecimento do bairro a qualquer momento. Ótimo, obrigado mais uma vez. Vou ter a certeza de que me lembrarei dessas instruções para a próxima vez. Lição 6. Planos de fim de semana. Olá, Ana. Tem planos divertidos para o próximo fim de semana? Ainda não, ainda estou a tentar descobrir o que fazer. E tu? Bem, estava a pensar em fazer uma caminhada ou talvez visitar o novo Museu de Arte no centro da cidade. Oh, o Museu de Arte parece muito interessante. Ainda não lá estive. Acabou de abrir no mês passado, por isso seria a oportunidade perfeita para conferir. É uma ótima ideia. Quereriam ir juntos? Pode ser um passeio divertido. Definitivamente, adoraria a empresa. Vamos nos encontrar no sábado à tarde? Parece perfeito. Vou marcá-lo no meu calendário. Esta será uma boa maneira de passar o fim de semana. Absolutamente. Estou ansioso por isso. Será um dia relaxante e cultural. Lição 7. Hábitos saudáveis. Ai, Ana, tem feito um esforço para comer de forma mais saudável ultimamente? Sim, eu tenho. Manter uma dieta equilibrada é tão importante para o bem-estar geral. Concordo. Nem sempre é fácil,
mas os benefícios valem a pena. Definitivamente. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na forma como se sente. Isso é verdade. Mesmo coisas como beber mais água e adicionar mais vegetais podem ajudar muito. Absolutamente. E reduzir os alimentos processados e lanches açucarados é fundamental. Com certeza. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio saudável. Exatamente. A moderação é a chave. Não tem de se privar, apenas estar atento. Bem dito. Hábitos alimentares saudáveis são algo que estou sempre a tentar melhorar também. Lição 8. Governo do povo. Bom dia. Ouviu falar dos últimos desenvolvimentos no governo? Não, o que é que se passa? Não tenho acompanhado as notícias ultimamente. Bem, falou-se muito da ideia de governo do povo, pelo povo, para o povo. É um conceito poderoso, não achas? Absolutamente. Acredito que é a base de uma verdadeira democracia. As pessoas devem ter uma palavra a dizer sobre como são governadas. Exatamente. Trata-se de capacitar os cidadãos para moldarem o seu próprio futuro, em vez de tê-lo ditado a eles. Concordo. Quando o governo é verdadeiramente representativo do povo, pode responder melhor às suas necessidades e aspirações. Definitivamente. É tudo uma questão de dar voz às pessoas e garantir que os seus interesses estão na linha da frente do processo político. É um objetivo nobre, mas será que pode ser alcançado na prática? Há sempre desafios quando se trata de traduzir ideais em realidade. Tens razão, não é uma tarefa fácil. Mas creio que, se nos mantivermos empenhados nos princípios da democracia e mantivermos os interesses do povo no coração, poderemos fazer progressos. Lição 9. Implantes mamários. Ouviu falar das últimas tendências em cirurgia estética? Não, qual é a última mania? Aparentemente, muitas mulheres estão a receber implantes mamários nos dias de hoje. A sério? Não sabia que era um procedimento tão popular. Sim, parece que a substância está a ser implantada dentro da mama para torná-la maior. Muitas mulheres têm feito isso. Uau! Isso é uma grande mudança. Não consigo imaginar passar por um procedimento destes só para alterar a minha aparência. Eu sei, é uma grande decisão. Mas algumas mulheres sentem que isso aumenta a sua confiança e autoestima. Suponho que todos têm de fazer o que lhes parece certo, desde que seja uma escolha bem informada. Absolutamente. É uma decisão pessoal que não deve ser tomada de ânimo leve. Lição 10. A fusão da PepsiCo. Ouviu falar da fusão das grandes empresas que acabou de acontecer? Não, quais são as últimas notícias nessa frente? Aparentemente, a Frito-Lay fundeu-se com a PepsiCo para criar uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. Uau! Isso é uma fusão enorme. Pergunto-me como é que isso vai impactar a indústria. É uma jogada bastante significativa.
A PepsiCo tem agora uma posição ainda mais forte nos mercados de snacks e refrigerantes. Posso ver a vantagem estratégica de combinar essas duas potências. Deve ter sido um acordo complexo de realizar. Definitivamente. Fusões dessa dimensão exigem muita negociação e coordenação. Imagino que vai dar à PepsiCo muito mais alavancagem no mercado. Eles poderão oferecer uma enorme variedade de produtos sob o mesmo guarda-chuva. Exatamente. É uma jogada ousada que pode realmente abalar o panorama da indústria. Lição hoje: transportes acessíveis. Ouviste falar deste novo meio de transporte que tem vindo a chamar atenção? Não, o que é? Estou sempre interessado em aprender novas formas de me deslocar. Aparentemente, há um novo veículo que é mais durável do que uma mula, mas custa muito menos do que um carro. Isso é intrigante. Que tipo de veículo é esse? Não é propriamente um carro, mas é mais avançado do que uma mula tradicional ou uma carruagem puxada por cavalos. E a melhor parte é que é acessível para muitas pessoas comuns. Isso soa bastante interessante. Pergunto-me quais podem ser os prós e os contras desta nova opção de transporte. Bem, pelo que ouvi dizer, é bastante eficiente e fiável, ao mesmo tempo que é muito mais econômico do que um automóvel tradicional. Isso é muito promissor. O transporte acessível e fiável pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Exatamente. Poderia abrir muitas oportunidades para aqueles que talvez não possam comprar um carro. Lição 12: o delicioso restaurante de massas. Já experimentou aquele novo restaurante de massas que acabou de abrir no centro da cidade? Não, ainda não tive a oportunidade de verificar. O que é que ouviu falar sobre isso? Pelo que ouvi dizer, é conhecido por servir uns pratos de massa verdadeiramente deliciosos. Aparentemente, a comida lá é de fora deste mundo. Hum, isso soa promissor. Estou sempre à procura de uma boa casa de massas. Em que tipo de massa são especializados? Pelo que percebo, oferecem uma grande variedade de estilos de massas, desde espaguete clássico a criações mais únicas. E os molhos que usam são para morrer. Isso está a deixar-me com fome só de pensar nisso. Terei de fazer questão de experimentar em breve. Definitivamente. Ouvi dizer que o ambiente é muito acolhedor e convidativo também. Aparentemente, é o local perfeito para um jantar relaxante. Isso soa adorável. Às vezes é bom apenas desfrutar de uma refeição simples, mas excepcionalmente bem feita. Exatamente. E com todas as críticas, tenho a sensação de que este restaurante vai ser um grande sucesso. Lição 13: aprendizes de línguas. Ayana, ouviu falar das últimas tensões políticas entre países? Está a ficar muito louco lá fora. Sim, tenho acompanhado atentamente as notícias. É preocupante ver países a tentarem impor a sua vontade aos outros. O que acha disso? Não tenho a certeza do que fazer com tudo isso. Por um lado, compreendo o desejo de soberania nacional, mas, por outro,
preocupo-me com o potencial de escalada de conflitos. Isso é um bom ponto. É um equilíbrio delicado, não é? Pergunto-me se há uma maneira de os países resolverem as suas diferenças através de meios diplomáticos em vez da força. Tens razão, a diplomacia é a chave. Talvez precisemos de mais cooperação e diálogo internacionais para encontrar soluções pacíficas. Definitivamente. Penso que a comunicação aberta e a vontade de compromisso são essenciais. Caso contrário, poderíamos estar a caminho de alguns problemas sérios. Com certeza. É uma questão complexa, mas espero que os líderes envolvidos possam encontrar uma maneira de resolver as suas diferenças sem recorrer a medidas drásticas. Eu também. É importante manter-se informado e envolvido nestas questões globais, mesmo que possam ser frustrantes às vezes. Concordado. Obrigado por falar sobre isso. É útil ter diferentes perspectivas. Aula 14. Criações culinárias. Ayana, tenho experimentado algumas novas receitas ultimamente. Já experimentou algum interessante ultimamente? Oh, isso é emocionante. Também tenho tentado ser mais criativo na cozinha. Fiz o avental único outro dia que me tem ajudado a manter-me organizado. Um avental, hein? É uma ótima ideia. Vou ter de procurar um desses. Quanto às receitas, acabei de fazer este fantástico prato de massa pesto. Os sabores eram de outro mundo. A massa pesto soa divina. Adoro experimentar novas receitas de massas. Já experimentou fazer o seu próprio pesto? Ouvi dizer que é muito fácil e muito melhor do que comprar em loja. Não, ainda não tentei fazer o meu próprio pesto, mas isso é uma ótima sugestão. Terei de tentar da próxima vez. Tem alguma receita de pesto favorita que recomendaria? Deixa-me pensar. Gosto muito daquele com manjericão fresco, pinhões, alho e parmesão. É tão perfumado e saboroso. Tenho a certeza que adoraria. Oh, isso soa delicioso. Vou ter de experimentar isso. Obrigado pelas dicas. Cozinhar é muito mais divertido quando se pode ser criativo com ele. Absolutamente. Fico sempre feliz em partilhar as minhas receitas favoritas. Deixe-me saber como ficou o pesto caseiro. Adorava ouvir sobre as tuas aventuras culinárias. Serve. Talvez possamos trocar algumas receitas algum dia. Tenho mais alguns na manga que acho que gostariam. Aula 15. Tensões territoriais. Ayana, captou as notícias sobre aquela região a tentar se afastar do país? Coisas loucas. Sim, eu vi. É muito preocupante ver as tensões aumentarem assim. Pergunto-me o que está a impulsionar o desejo de independência. Pelo que percebo, é uma mistura complexa de fatores culturais, económicos e políticos. A região tem se sentido subrepresentada e quer mais autonomia. Entendo. Isso faz sentido, mas receio que a secessão possa conduzir a ainda mais conflitos. Uma vez que a luta começa, é tão difícil parar. Concordo. É uma jogada arriscada que pode desestabilizar toda a região. Espero que o governo e os separatistas possam encontrar uma resolução pacífica.
Eu também. A negociação e o compromisso serão fundamentais neste domínio. Nenhum dos lados pode dar-se ao luxo de uma guerra total. Definitivamente. Pergunto-me se a mediação externa poderia ajudar a aproximar as duas partes. Por vezes, um terceiro neutro pode fazer toda a diferença. Isso é um bom ponto. Um mediador imparcial poderia ser capaz de facilitar o diálogo produtivo e identificar soluções mutuamente aceitáveis. Exatamente. Trata-se de uma situação que exige um toque delicado. A escalada das tensões não vai fazer bem a ninguém. Lição 16. Noites estreladas. Ayana, já dormiu ao ar livre e olhou para o céu noturno? Olá, John. Não tenho. Como foi? É fantástico. Deitado de costas, com as estrelas a cintilar em cima, faz-nos sentir tão pequenos e insignificantes neste vasto universo. Uau! Isso soa muito pacífico. O que é que pensam quando estão lá fora sob as estrelas? Penso muitas vezes sobre os mistérios do cosmos e pergunto-me sobre o significado de tudo isso. Acredita em Deus? Essa é uma questão profunda. Não tenho a certeza, mas olhar para as estrelas faz-me sentir uma sensação de admiração e admiração pela grandeza da criação. Exatamente. Há algo de humilhante e ainda profundo em contemplar o nosso lugar neste grande esquema de coisas. Posso imaginar. Deve dar-vos toda uma nova perspectiva da vida e do seu propósito. Definitivamente. É uma maneira maravilhosa de se conectar com a natureza e encontrar alguma paz interior. Lição 17. Aventuras universitárias. Ayana, ouviu falar do novo programa de bolsas de estudo da Universidade de New Brunswick? Oh, a sério? Não, não o fiz. O que é isso tudo? Aparentemente, estão a oferecer bolsas de estudo integrais a estudantes da Universidade Acadia. Uau! Isso é incrível. Pergunto-me por que é que estão a fazer isso. Acho que faz parte de uma colaboração entre as duas universidades. Querem promover o intercâmbio de estudantes e a diversidade no campus. É uma grande iniciativa. Ouvi dizer que a Universidade de Moncton também oferece alguns programas interessantes. Oh, a sério? O que ouviu falar do Moncton? Tem este novo programa onde pode estudar no estrangeiro durante um semestre sem pagar propina extra. Interessante. Isso pode ser uma grande oportunidade para os alunos explorarem diferentes culturas. Lição 18. Regulares e recém-chegados. Vem aqui com frequência? Sim, sou um cliente regular. Adoro este sítio. O mesmo aqui. Vinha há anos. Oh, a sério? O que é que mais gosta nele? O ambiente é tão acolhedor e acolhedor. E a comida é sempre deliciosa. Concordo. A emenda também tem uma grande variedade. Definitivamente. Tem algum prato favorito aqui? Gosto muito da lasanha vegetariana deles. E tu?
Sou um grande fã dos seus molhos de massa caseiros. A bolonhesa é a minha referência. Lição 19. Criações culinárias. Então, qual é o teu tipo de molho favorito? Diria que gosto muito de um bom e rico molho de tomate. Oh, o mesmo aqui. Há algo tão satisfatório num bom molho de tomate. Absolutamente. Nada demasiado chique, mas dá vida a um prato. Totalmente. Já alguma vez experimentou fazer o seu próprio molho de tomate? Eu tenho, na verdade. É surpreendentemente fácil quando se pega o jeito. Agradável. Qual é a tua receita secreta? Ou, só um pouco de azeite, alho, tomate fresco e algumas ervas. Nada demasiado extravagante. Yum, isso soa delicioso. Talvez eu tenha de experimentar essa receita algum dia. Lição 20. Compaixão inclusiva. Sabem, sempre admirei o trabalho daquela organização local. Aquele que ajuda as pessoas necessitadas, independentemente da sua formação? Sim, exatamente. Eles fazem um trabalho tão incrível para a comunidade. Definitivamente. Estão verdadeiramente dedicados a fazer a diferença. É tão inspirador ver uma organização que não discrimina. Absolutamente. Ajudam a todos, independentemente da sua nacionalidade, raça ou religião. É exatamente isso que adoro neles. Eles incorporam o verdadeiro espírito de compaixão. Absolutamente. Precisamos de mais organizações como essa no mundo. Não podia estar mais de acordo. É um ótimo exemplo de como devemos tratar uns aos outros. Lição 21. Aulas intensas. Ai Ana, como está a tua agenda este semestre? Ouvi dizer que estás a ter aulas intensas. Sim, a minha carga curricular é bastante pesada nestes termos. Estou a fazer um curso de matemática desafiante e um seminário de escrita exigente. Uau! Isso soa como muito trabalho. Como é que está a gerir tudo isso? Para ser honesto, tem sido um pouco esmagador às vezes. Mas estou a tentar manter-me organizado e priorizar o meu tempo. Admiro a sua dedicação. Posso fazer alguma coisa para o ajudar a apoiá-lo neste processo? É tão gentil da sua parte oferecer. Talvez pudéssemos estudar juntos às vezes? Seria ótimo ter alguém com quem trocar ideias. Absolutamente, ficaria feliz em fazê-lo. Quando são os seus períodos livres? Podíamos tomar um café e rever notas. Isso seria fantástico. Tenho algumas vagas às terças e quintas-feiras, se isso funcionar para si. Perfeito, vamos planear isso. Estou aqui se precisarem de outra ajuda. Conseguiste isto? Lição 22. Pratos durante viagens. Olá, Ana. Reparei que faz sempre questão de explorar a gastronomia local sempre que viajamos. Quais foram alguns dos seus pratos favoritos que já experimentou? Assim,
Adoro mergulhar na cultura gastronómica de novos sítios. Um prato que mais me destacou foi a paella que comi em Espanha. A mistura de arroz com infusão de açafrão, frutos do mar e vegetais era simplesmente paradisíaca. Oh paella, isso soa delicioso. Sempre quis experimentar isso. Que outras refeições memoráveis teve nas suas viagens? Bem, o pad thai na Tailândia era de outro mundo, o equilíbrio perfeito entre sabores doces, azedos e picantes. E o sushi fresco no Japão. Acho que nunca mais vou provar nada tão bom. Agora já me deu água na boca. Estou a ficar com fome só de pensar em todos aqueles pratos incríveis. Qual acha que foi a coisa mais original ou incomum que já experimentou? Um, Teriam de ser os escorpiões grelhados que comi na China. Um pouco crocante, mas surpreendentemente saboroso. Embora não tenha a certeza se encomendaria outra vez. Escorpiões grelhados. Uau! És mesmo aventureiro com a tua comida. Não sei se conseguiria ser tão corajoso. Mas é ótimo estar tão aberto a experimentar coisas novas. Sim, gosto de ultrapassar um pouco os limites. Mas devia juntar-se a mim da próxima vez, aposto que conseguiria levar-te a experimentar algo realmente fora do comum. Ah, veremos isso. Já estou bastante impressionado com as tuas façanhas culinárias. Talvez possamos começar um pouco mais domesticados e ir até aos escorpiões. Lição 23. Cena artística de Stratford. Ai Ana, sabia que Stratford, Ontário nem sempre foi conhecida pelas artes? A sério? Sempre achei que era um centro para o teatro e as artes performativas. Porque era conhecido originalmente. Acredite ou não, era pouco conhecido. Era apenas uma pequena cidade até que um irlandês chamado Tom Patterson fundou o Stratford Shakespeare Festival em 1952. Uau! Isso é fascinante. Então, sozinho, transformou Stratford num destino artístico? Praticamente. Patterson teve esta visão de criar um festival de teatro shakespeariano de classe mundial, bem no coração da zona rural de Ontário. Isso é incrível. Não consigo imaginar Stratford sem o festival agora. Deve ter sido um risco enorme e um compromisso nessa altura. Absolutamente. Na altura, Stratford dificilmente estava no mapa. Mas Patterson convenceu a cidade a construir um teatro, e o resto é história. Portanto, o festival colocou Stratford no mapa como um centro de artes e cultura. Isso é uma reviravolta incrível para uma pequena cidade. Sim, é uma história notável. A visão e determinação de Patterson transformaram completamente a identidade de Stratford. Agora é um dos principais destinos de teatro do mundo. Lição 24. Ajudar os outros. Olá, Ana. Notei que tem ajudado muita gente ultimamente. Isso é muito gentil da sua parte. Sim, procuro ajudar os outros sempre que posso. Mesmo que não façam parte do meu grupo imediato, acredito que é a coisa certa a fazer. Concordo. Na nossa cultura individualista, as pessoas estão muitas vezes dispostas a fazer o possível para ajudar estranhos. Exatamente. Penso que fala da nossa humanidade comum. Afinal de contas, estamos todos nisto juntos. Absolutamente.
Alguma vez alguém o ajudou inesperadamente quando estava em necessidade? Sim, algumas vezes na verdade. É sempre uma experiência tão reconfortante. Posso imaginar. Restaura a fé nas pessoas, não é? Realmente sim. Tento pagar adiantado sempre que posso. Isso é fantástico. O mundo poderia usar mais pessoas como tu. Lição 25. Cozir no forno. Ayana, estou a tentar fazer um bolo, mas não tenho a certeza de como usar o forno corretamente. Não há problema. O forno é onde a mágica acontece quando se trata de assar. Podes guiar-me através disso? Quero ter a certeza de que não estragarei tudo. Claro, é fácil. Primeiro, pré-aqueça o forno à temperatura certa para a sua receita. Ok, percebi. Então o quê? Em seguida, deslize cuidadosamente a sua forma de bolo para o forno. Certifique-se de que está nivelado para que cose uniformemente. Fantástico. E quanto tempo é que o deixo dentro? Isso depende da receita, mas normalmente 30 a 45 minutos para um bolo simples. Ótimo, vou definir um temporizador. Devo ter em mente mais alguma coisa? Lição 26. Quarto de hotel disponível. Ayana, acabei de telefonar para o hotel e eles disseram que tinham um quarto duplo disponível. Um quarto twin? Isso é perfeito. Podemos partilhá-lo. Parece-me bem. Vamos prosseguir e reservá-lo então? Sim, vamos fazê-lo. Estou entusiasmado por ter uma escapadinha juntos. Eu também. Esta será uma boa mudança de ritmo em relação à nossa rotina habitual. Absolutamente. Um quarto twin significa que cada um pode ter a sua própria cama também. Bom ponto. Isso será mais confortável do que partilhar um completo. Exatamente. Esta vai ser uma viagem divertida. Eu sei disso. Mal posso esperar. Vamos reservar o quarto imediatamente. Lição 27. Compras de mercearia. Ayana, vou ao supermercado. Precisa de alguma coisa? Sim, poderia usar alguns tomates e cogumelos. Entendo. Mais alguma coisa? Ah, e um pouco de alho e cebola também. Excelente. Farei questão de agarrar tudo isso. Obrigado, és o melhor. Agradeço muito que as peguem para mim. Não há problema algum. Prazer em ajudar. Sei o quanto gosta de cozinhar com esses ingredientes. Definitivamente, são básicos na minha cozinha. Obrigado mais uma vez, John. Sejam bem-vindos. Voltarei em breve com as tuas mercearias. Lição 28. Compras de ingredientes. Ayana, vou ao mercado comprar alguns ingredientes para o jantar esta noite. Precisa de alguma coisa? Olá, John. Isso é fantástico. Podia usar alguns tomates e cogumelos para a salada que estou a fazer.
Ok, não há problema. Vou buscá-los. Precisa de mais alguma coisa? Um. Acho que também preciso de alho e cebola para o molho de massa. Percebi. Alho e cebola também. Mais alguma coisa? Acho que não. Deve ser tudo. Obrigado por ter recolhidas para mim. Soa bem. Vou certificar-me de agarrar tudo isso. Vejo você mais tarde. Fantástico. Agradeço. Tenha um grande momento no mercado. Vai fazer. Adeus. Lição 29. Discussão de eventos atuais. Bom dia, Ana. Captou as notícias esta manhã? Sim, vi o noticiário. Houve algumas histórias interessantes. O que achou das principais manchetes? Achei o relatório sobre os avanços tecnológicos bastante fascinantes. Concordo, as inovações que discutiram parecem realmente promissoras. E a atualização do projeto da comunidade local também foi encorajadora. Definitivamente, é fantástico ver este tipo de iniciativas a fazer a diferença. Absolutamente. As notícias tiveram uma boa mistura de atualizações importantes hoje. Fico feliz que ambos nos mantivéssemos informados. É sempre útil discutir os acontecimentos atuais. Lição 30. Palestra tecnológica emocionante. Ai, Ana, ouviu falar daquela nova aplicação de que toda a gente tem falado? Aparentemente, é muito seguro e tem ótimas críticas. Oh, não ouvi falar disso. O que é isso tudo? Bem, pelo que li, é uma aplicação de mensagens segura que afirma proteger a sua privacidade. Dizem que usa encriptação avançada. Isso soa interessante. Sabe se é realmente seguro? Ouvi dizer que algumas aplicações fazem grandes reivindicações, mas nem sempre cumprem. Sim, isso é um bom ponto. Não tenho a certeza de quão fiáveis são as reivindicações de segurança, mas as avaliações parecem bastante positivas até agora. Talvez tenha de investigar mais. Sabe se é de uso gratuito ou se existe uma taxa de subscrição? Acho que o download é gratuito, mas pode haver algumas funcionalidades premium que exigem uma subscrição. Terei de verificar novamente os detalhes. Ok, ótimo. Deixa-me saber o que descobrires. Estou sempre à procura de aplicações de mensagens seguras que sejam fáceis de usar. Serve. Vou enviar-lhe o link para que possa verificar por si mesmo. Talvez valha a pena experimentar. Lição 31. Força de trabalho diversa. Ai, Ana, viu que a nova empresa está a contratar? Não, não ouvi falar disso. Que tipo de empresa é essa? É uma startup tecnológica que procura construir uma força de trabalho diversificada. Dizem que querem contratar trabalhadores de colarinho branco e de colarinho azul. Isso é interessante. Sabe para que tipo de funções estão a contratar? Pelo que vi, procuram uma mistura de posições técnicas e não técnicas. Tudo, desde engenheiros de software a representantes de atendimento ao cliente.
É ótimo ver uma empresa a tentar criar uma equipa diversificada. Acho que pode realmente aumentar o moral e a inovação quando temos pessoas com diferentes origens e conjuntos de habilidades. Definitivamente. E visam especificamente jovens profissionais, tanto homens como mulheres. Isso é uma jogada inteligente. Tirar acesso a esse pool de talentos pode realmente dar-lhes uma vantagem competitiva. Exatamente. Posso ter de verificar as ofertas de emprego deles e ver se há algo que se encaixe nas minhas capacidades. Lição 32. Valorizando habilidades. Ayana, viu aquele novo anúncio de emprego para aquela empresa que procura construir uma equipa diversificada? Sim, fiz. Parece uma oportunidade muito interessante. Definitivamente. Fiquei especialmente impressionado com a forma como estão a tentar atrair trabalhadores de colarinho branco e de colarinho azul. Essa é uma ótima abordagem. Mostra que valorizam realmente as diferentes capacidades que as pessoas trazem para a mesa. Exatamente. Além disso, acho que pode realmente aumentar o moral quando as pessoas se sentem valorizadas pelas suas contribuições únicas. Absolutamente. Não se trata apenas de ter uma força de trabalho diversificada, mas também de criar uma cultura inclusiva onde todos sintam que pertencem. Exatamente. E o facto de terem como alvo homens e mulheres no grupo demográfico profissional jovem é outra jogada inteligente. Definitivamente. Parece que estão a tentar construir uma equipa bem estruturada que possa trazer muitas perspectivas diferentes para a mesa. Sim, vou definitivamente olhar mais de perto os anúncios de emprego deles. Este parece ser o tipo de empresa da qual gostaria de fazer parte. Lição 33. Colheita de azulejos. Ayana, como foi o teu dia a escolher azulejos para a reforma da tua casa de banho? Oh, demorou um pouco mais do que eu esperava, John. Havia tantas opções para escolher. Sim, posso imaginar que seria uma decisão difícil. Tinha alguma dificuldade em reduzi-lo? Alguns, na verdade. Queria algo que se encaixasse no estilo da minha casa, mas também fosse durável e fácil de limpar. Parece que tinhas muitos fatores a considerar. Qual acabou por ser o fator decisivo? No final, optei por um azulejo clássico do metro. Verificou todas as caixas e acho que ficará ótimo. Assim, a telha do metro é uma aposta segura. Boa escolha. O processo de seleção foi de todo estressante? Um pouco, para ser honesto. Queria ter a certeza de que escolhi os azulejos perfeitos, sabe? Mas estou feliz com o resultado final. Isso é o que mais importa. Desde que esteja satisfeito com o resultado. Lição 34. Dilema do júri. Ayana, ouvi dizer que foi chamada para o júri recentemente. Como foi isso? Oh, foi uma experiência e tanto, John. Na verdade, fui demitido sem uma boa razão. A sério? Isso é frustrante. Não é um dos princípios fundamentais do sistema de júri que todos devem servir? Exatamente. Fiquei um pouco chateado com isso, para ser honesto. Queria cumprir o meu dever cívico.
Uau, isso é muito mau. Eles lhe deram uma explicação clara para o demitir? Na verdade, não. Disseram que não precisavam de mim no caso em particular. Senti que era injusto. Isso não parece certo. Os júris devem ser representativos da comunidade. Foi o que pensei. Fiquei desapontado por ter sido demitido, especialmente sem uma boa razão. Posso imaginar. O dever do júri pode não ser a coisa mais excitante, mas é uma parte importante do nosso sistema jurídico. Lição 35. Apreciando a saúde universal. Bom dia. Ouviu dizer algo outro dia sobre o Dr. Betun e a sua opinião sobre os cuidados de saúde. Oh sim, isso mesmo. O Dr. Norman Bethune era um médico canadiano que ficou muito impressionado com o sistema de saúde financiado pelo governo na Rússia comunista. Ai, percebi. E estava chateado porque o Canadá não adotou um modelo universal de saúde semelhante na altura. Correto? Exatamente. Bethune defendia fortemente um sistema público de saúde no Canadá, mas o governo não apoiava as suas ideias naquela altura. Isso é interessante. Pergunto-me como as coisas teriam sido diferentes se o Canadá tivesse abraçado a saúde universal mais cedo. É bem possível que o nosso sistema de saúde seja ainda mais robusto hoje em dia. Bethune estava realmente à frente do seu tempo nesse sentido. Sim, é uma pena que não tenham ouvido a visão dele. Acha que o público canadiano também resistiu a essa ideia? Pelo que li, houve certamente algum ceticismo e resistência, especialmente da comunidade médica da altura. Posso ver como isso seria uma transição desafiadora. Mas olhando para os sistemas de saúde em países com cobertura universal, parece ter compensado a longo prazo.